E aí galera, beleza? Essa semana eu postei nos meus stories perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre meditação e auto-hipnose. Muita gente mesmo disse que sim, que queria que eu falasse a respeito disso. Se você acompanha meus stories, você já deve ter visto que eu costumo meditar, né? Na realidade eu medito todos os dias. Eu faço um tipo específico de meditação que se chama Mindfulness, além de auto-hipnose também, que eu faço todos os dias. Mas eu queria falar especificamente do Mindfulness primeiro, e aí depois eu vou falar sobre auto-hipnose. Porque o que acontece, né? Pra quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa cética, eu sou o cara da ciência, então pra mim, nada... Embora eu fale de hipnose, né? Eu falo de hipnose pra caramba, muita gente, na realidade, infelizmente, a maior parte das pessoas que fala de hipnose fala com um ponto de vista esotérico, um ponto de vista místico, e eu tô aqui justamente pra quebrar isso, né? Eu quero falar de hipnose de forma séria, de forma científica, e com a meditação não vai ser diferente. Porque o que acontece? Existem centenas, literalmente centenas ou milhares de técnicas de meditação diferentes. E por eu ser uma pessoa cética, assim, que nunca tive muitas crenças, não sigo nenhuma religião e tudo, eu sempre percebi que eu estava meio que em desvantagem em relação a muitas religiões. Porque entendendo como a mente funciona, eu sei, por exemplo, o poder que uma crença tem de mudar a nossa realidade. Ou seja, se você acredita em algo, você aumenta drasticamente as chances de que isso se torne verdade. Então você pode ter, por exemplo, crenças limitantes, ou seja, crenças que te limitam e te atrapalham. Por exemplo, a pessoa gostaria muito de aprender a dançar, mas ela pensa, eu sou muito duro, então eu não consigo aprender a dançar, eu não levo jeito pra isso. E isso é uma crença instalada na cabeça da pessoa, que quando a pessoa tentar dançar, vai ser meio desengonçado, mas é assim pra todo mundo quando tá começando. Às vezes tem pessoa que tem mais habilidade, outras menos, mas todo mundo é capaz de aprender. Só que aí, às vezes essa crença fica na cabeça da pessoa, limitando ela, fazendo ela acreditar que ela não consegue aprender a dançar nunca. Então, quando ela tenta dançar, fica meio desengonçada, ela vai lá e desiste. Ou seja, isso é uma crença limitante. E da mesma forma existem as crenças que são crenças que nos ajudam. Então, você tem uma crença de que você merece ter uma vida com muita saúde, com muita prosperidade, você acredita que você vai ter, enfim, prosperidade financeira no futuro. Essas crenças são coisas que provavelmente vão se materializar no futuro por você acreditar. Né? E por que eu tô falando isso? Porque por ser cético, por não seguir nenhuma religião e tudo, quando eu aprendi sobre como que as crenças moldam nossa percepção, eu percebi o seguinte, puta, tô em desvantagem. Porque tem um monte de gente que acredita que Deus vai trazer um milagre para a vida delas, e embora eu não acredite que talvez Deus possa intervir para fazer um milagre na vida da pessoa de fato, eu acredito que a crença dela nisso é capaz de trazer esse milagre, entre aspas. Então, por mais que talvez não seja Deus, ou seja o universo, ou seja lá o que você acredita que for, eu acredito que a crença tem poder de mudar a realidade. Então, do mesmo jeito que uma crença pode te limitar, uma crença também pode te empurrar para frente. Enfim, né? Por que eu tô falando isso? Porque o que acontece? Eu percebi também essa desvantagem em relação à meditação, porque existem várias práticas meditativas, e muitas delas com viés espiritual, com viés de você atingir o nirvana e tudo mais, e pra mim nunca fez muito sentido, assim, por eu não ser um cara muito espiritualizado, né? Mas aí eu descobri a Mindfulness, que basicamente é o seguinte, eles fizeram o quê? Eles pegaram e começaram a estudar várias religiões e várias formas diferentes de meditação para pensar, tá, beleza, a gente consegue testar cientificamente que a meditação traz benefícios. A meditação traz benefícios para melhora de ansiedade, sintomas de depressão, aumento da concentração. São tantos benefícios que já eram possível de você identificar, cientificamente. Um monte de gente que faz meditação e tudo mais, é comprovado que essas pessoas têm benefícios, né? E aí, como que eu, uma pessoa que não acredita em nada, assim, como é que eu poderia me beneficiar disso se eu não tenho a crença de que eu vou atingir um nirvana, um estado espiritual e tudo mais? E aí é onde entra a Mindfulness. Eles começaram a estudar vários tipos diferentes de meditação para perceber o que cada estilo de meditação tem em comum. E aí eles pegaram essas coisas que essas práticas têm em comum e consolidaram em uma prática que eles deram o nome de Mindfulness, que nada mais é do que você estar presente no momento atual, estar no momento presente, que é uma característica de muitos tipos diferentes de meditação. Então, né, como que se faz uma meditação Mindfulness? Basicamente você vai fechar os olhos, vai respirar e vai se concentrar em algo que está acontecendo no momento presente. Pode ser algo externo a você, então, sei lá, imagina que tem uma torneira gotejando, você vai ficar se concentrando no sonzinho dessa torneira gotejando, ou às vezes se concentrando na própria respiração, mas a ideia é você estar presente no aqui e no agora. Você não vai pensar no futuro, você não vai pensar no passado. Você vai simplesmente se concentrar no aqui e agora e tentar deixar sua mente livre de qualquer pensamento. Então, você vai estar lá se concentrando, respirando e tal, às vezes concentrado na respiração ou concentrado em algo externo, te trazendo para o aqui e agora.
e aí você vai fazer o quê? Em algum momento, algum pensamento vai brotar na sua mente. Não tem como você evitar que isso aconteça. Algum pensamento vai brotar na sua mente. Você não tem que se resistir ao pensamento. Você tem que simplesmente observar, beleza, estou pensando nisso, deixa o pensamento passar e volta a se concentrar no aqui e no agora, né? Volta a se concentrar na sua respiração ou em algum som que é constante, alguma coisa assim, né? Eu prefiro fazer sem música, sem nada, né? Só mesmo se concentrando no momento presente. Então eles consolidaram essas características em comum das meditações, que é estar presente no momento atual, e começaram a fazer testes. E eles identificaram que realmente essas técnicas, sem um viés espiritual, sem um viés esotérico, sem nada disso, elas têm também os mesmos benefícios. Então aí por isso que eu estava explicando a respeito da crença no começo. Porque a gente entra numa questão que o Mindfulness não depende de crença, é simplesmente você se concentrar no momento presente. E o mais legal, que foi o que mais me impulsionou a começar a praticar o Mindfulness, eles perceberam benefícios a partir de 30 segundos de aplicação diária. Ou seja, você senta literalmente durante 30 segundos do seu dia, faz ali o Mindfulness, respira e se concentra na respiração, ou concentra em alguma coisa externa, mas lembrando de estar presente no aqui e no agora. Ignora não, né? Mas deixa pensamentos passarem batido e foca no aqui e no agora. Seja pensamentos do futuro, seja pensamentos do passado, foca no aqui e no agora e se concentra. Somente 30 segundos diários já traz benefícios. E aí foi onde eu comecei. Eu comecei literalmente com 30 segundos diários. Antes de dormir, eu sentava na minha cama, ficava ali 30 segundos me concentrando no aqui e no agora e comecei a fazer isso constantemente. Tanto que hoje eu adotei essa prática, eu faço Mindfulness todos os dias, junto com a auto-hipnose. Às vezes eu faço mais tempo de Mindfulness, às vezes eu faço mais tempo de auto-hipnose, mas eu sempre faço no mínimo 5 minutos aí de Mindfulness todos os dias. Isso melhora demais a ansiedade no decorrer do dia, porque como você se concentra no momento presente, você meio que se liberta de coisas que você tem para fazer depois, ou se liberta de coisas que você tinha que ter feito antes, e aquilo que gerava uma ansiedade, você começa a condicionar o seu cérebro, você começa a acostumar o seu cérebro a ficar mais no aqui e no agora, né? Então, esses os benefícios que a maior parte das meditações trazem, e no caso da Mindfulness, o Mindfulness ele faz exatamente isso, só que de uma forma mais preto no branco. Não é porque você vai atingir um nirvana espiritual ou alguma coisa do tipo, é simplesmente porque está condicionando o seu cérebro a estar presente no aqui e no agora. E aí qual que é a diferença entre a Mindfulness ou a meditação, ou os vários tipos de meditação que existem, e a auto-hipnose? A auto-hipnose, como eu utilizo a auto-hipnose, é como um meio de autossugestão. Então eu tenho pontos que eu quero trabalhar no meu dia a dia, pontos de melhoria, coisas que eu quero me motivar a fazer, e que nem sempre a motivação é muito fácil de se obter simplesmente por motivação, né? Eu tinha muito esse estigma de pensar que as minhas atividades do dia a dia tinham que ser feitas baseadas na minha motivação. Se eu estou motivado eu vou fazer, e aí chegava um dia que eu não estava motivado eu deixava de fazer. Então eu comecei a utilizar a auto-hipnose e a autossugestão para alimentar a minha mente de que, independente da minha motivação, eu vou fazer as coisas que eu me propus a fazer. Então eu me proponho, por exemplo, a treinar todos os dias. Eu treino todos os dias, e é inclusive o exato momento em que eu faço minha meditação, meu Mindfulness também, além de fazer antes de dormir também. E no começo, assim, há muito tempo já que eu treino e tudo mais, e eu sempre tentava fazer assim, vou montar um treino gigantesco, e aí vou quebrar esse treino em várias partes e vou fazer isso, e aí eu fazia aquele Megazord, aquele treinão, um monte de coisa, e aí daqui a pouco eu abandonava. E aí o que eu percebi? Que a auto-hipnose está me ajudando até hoje nisso. Eu percebi que se eu pegar minha rotina e fizer todos os dias, então eu vou treinar todos os dias. Vai ter dia que eu vou estar bem desmotivado, o meu treino vai ser só 10 minutinhos. Mas vai ter dia que eu vou estar com mais gás e eu vou fazer o meu treino completo, meia hora, 1 hora de treino. Então eu utilizo a hipnose nesses momentos para me motivar e me dar autossugestão. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre auto-hipnose, sobre como fazer, porque nesse vídeo eu quis focar mais em ensinar mesmo a técnica do Mindfulness. Então recomendo demais que você faça, e 30 segundos está dentro da média aí do que qualquer pessoa consegue separar do seu dia. Separa 30 segundos do seu dia, pelo menos, e esteja no momento presente. Se concentre apenas na sua respiração, se concentre em alguma coisa externa, algo que te traga para o momento presente. Deixa o futuro lá no futuro, deixa o passado lá no passado, que esse é o objetivo da meditação Mindfulness. Beleza? Então comece a praticar Mindfulness, recomendo demais. E pesquisa mais, vai descobrir mais sobre Mindfulness, que é uma técnica totalmente livre, totalmente laica, não tem crença, não tem nada. É simplesmente o que eles documentaram que funciona. Na maior parte das meditações é assim, é essa característica que existe em comum. Beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu!